É surreal o tanto que essas coisas acontecem no Japão. Situações que você não vai acreditar que acontecem no Japão. Quer saber a coisa mais assustadora de viver no Japão? Como mulher, você é perseguida. Acabei de acordar com algo que realmente espero que ninguém mais tenha que acordar. Esse vídeo viralizou bastante na internet recentemente e é de uma menina falando sobre stalkers no Japão. Para você que não sabe, um stalker é um perseguidor. É alguém que fica vigiando, perseguindo você, que é obcecado por você, e que fica colocando câmeras escondidas para vigiar você, coisas do tipo. Isso aqui é bastante comum no Japão e na Coreia do Sul. É tanto que quando você vai alugar um lugar, num Airbnb, por exemplo, é recomendado que você verifique se não tem câmeras escondidas pela sua casa. Isso aqui é sério, não é brincadeira. Muitas vezes as câmeras estão atrás. Pior que isso é muito sério mesmo, gente. Tem muito caso em banheiros públicos na rua que o pessoal coloca câmera, tipo, dentro do vaso, sabe, ali? Ou aqueles mictório que a gente fica agachado no chão, tem que agachar pra fazer xixi. O pessoal vai lá e coloca uma câmerazinha escondida, né? Aí vai a moça lá, abre as pernas e agacha pra fazer o xixi. E negócio lá, gravando tudo. Tipo, gente, isso é muito real. De espelhos falsos, em objetos da casa ou até mesmo no banheiro. Então, cuidado quando você for usar o vaso. Mas voltando aqui ao vídeo da garota, ela diz que o olho mágico da porta dela foi removido, aparentemente, e É que só. alguém tentou entrar na casa à noite. Tive que verificar e garantir que não havia marcas na maçaneta da minha porta para ver se alguém tentou arrombar. Mas o que mais me preocupa é que a outra metade desse olho mágico não está no chão. Então pode ter caído na porta, mas não vejo como isso teria acontecido. Então talvez alguém tenha invadido meu apartamento? Independentemente disso, vou me mudar. Eu também mudaria. Claramente, alguém me fez uma visita recentemente. Isso é bem bizarro, porque o Japão deveria ser em tese um país muito seguro, mas parece que não é tão seguro assim quanto parece. E que se você é mulher, você deveria ter um pouco mais de cuidado com seus vizinhos. Nesse vídeo eu juntei uma série de coisas estranhas e um pouco assustadoras também, que acontecem no Japão com frequência e que poucas pessoas contam pra você. Eu confesso que essas situações me dão bem mais medo do que filmes de terror ou coisas sobrenaturais. O ser humano me assusta bem mais que isso, e eu queria trazer um pouco disso aqui pra vocês no canal. Se vocês gostarem desse novo formato de vídeo, comenta aí embaixo para que eu possa trazer mais vídeos desse tipo aí futuramente. Streamers sendo perseguidas. Existe uma série de vídeos na internet de stalkers japoneses perseguindo mulheres enquanto elas fazem lives nas ruas do Japão. Isso é bem comum no Japão, de pessoas fazendo live na rua, e frequentemente eu vejo clipes aí de algumas streamers tentando fugir, enquanto algum japonês persegue ela, fica seguindo ela na rua, e essas mulheres ficam muito assustadas. Essa streamer chamada Jasmine é japonesa, e esse é mais um caso desses aí. Mano, os caras são, sei lá, mano, na minha visão, os caras são muito tontos, né? Porque, mano, a menina é streamer, ela tá ali gravando, tem tudo guardado, documentado, ela pode usar como prova, sei lá, processar, fazer alguma coisa. E os caras não tão nem aí. Os caras continuam indo atrás, tipo, sabendo que tá sendo filmado. Ela estava fazendo lives na rua, andando e conversando com o público, quando foi abordada por um japonês que tentou puxar conversa com ela. Hello. Hello. Ele foi se aproximando demais e até tocando nela, então ela pediu para ele se afastar, Oh. Okay, bye. mas ele não deu muito ouvidos, como vocês podem ver aí. Mesmo ela pedindo várias vezes para ele sair dali e não fazer isso, ele só ignora e continua insistindo. E isso daqui é bastante agoniante de ver, porque o cara Isso é invade muito agoniante, completamente cara. o espaço dela. Chega um momento que ela só sai andando para ir para casa, tentando fugir do cara. Oh my god, man, I gotta go. Stop following me. Oh my god, I fucking hate this guy. E ele continua seguindo ela, até copiando os passos e lugares para onde ela ia.
E no final, ela acaba até chorando, frustrada com tudo isso. Stream on myself and be okay, not like leave and like 5 minutes later someone touches me weirdly, like all the time. E nesse momento aí que você tá vendo, o cara já deixou ela em paz e felizmente ele foi embora. Dias depois ela fez uma live explicando tudo o que aconteceu e como foi assombroso esse episódio. E como eu disse antes, esse caso da Jasmine não é o único que aconteceu. Isso já aconteceu diversas vezes e tudo foi registrado por câmera. Uma streamer chamada Sushi Potato... Gente, é muito foda pra uma mulher, cara. Eu não sei nem explicar, tipo, a sensação, o sentimento, sabe? Quando você fala não pra uma coisa e a pessoa fica ali tentando forçar. E você falando que não quer, tentando, sabe? Às vezes você não quer ser delicada, você tenta contornar a situação, tipo, pra não ser grossa com a pessoa, falando não, e a pessoa fica ali forçando. Dá não sei se a palavra seria nojo, mas dá um negócio tão ruim, cara. É muito ruim, é muito. Tem diversos clipes passando por situações bem ruins e constrangedoras, tanto com japoneses quanto com fãs aparentemente estrangeiros também. Nesse clipe aqui, ela tá em pé com seus fãs e pedem para tirar uma foto com ela. E até aí tudo bem. Ela coloca as mãos para proteger um pouco do decote dela na foto, mas daí os caras começam a tentar tirar a mão dela de lá como se isso fosse normal. E é bizarro como que os caras pensam que podem fazer o que quiser nessas situações de rua. Que horror. Ela claramente fica desconfortável com isso, tenta fugir dali e é bem angustiante. Em outra situação, a mesma streamer se aproxima de um japonês para conversar e ele a princípio só conversa com ela e pergunta de onde ela é. Where are you from? Me? Yes. Antarctica. Antarctica. Depois ele começa a tentar se aproximar e tocar ela ali de uma forma bem estranha. Ela reage na hora, como qualquer pessoa assustada faria, e até joga água no cara para ele sair dali e deixar ela em paz. Get away. Bye. Esses casos registrados em live são diversos, e tem muito mesmo. Nesse clipe, essa streamer estava andando por aí numa espécie de evento de rua enquanto fazia live, e até esse momento estava tudo bem tranquilo, mas do nada um cara velho com uma katana começa a seguir ela na rua de uma forma bem esquisita. Why is he following us? Let's go this way. Oh God. Finge naturalidade, começa a rir da situação, mas à medida que ela se afasta e começa a perceber que ele realmente está seguindo ela todo lugar, ela entra em pânico. Oh no, he's legit following us. Holy shit. Oh God. Oh God. Let's go find your husband. Nesse momento daí ela começa a pedir ajuda e felizmente ela consegue encontrar algumas pessoas e as autoridades conseguem falar com o velho e mandar ela embora. Mas imagina você, mulher, numa situação dessas no Japão, onde você tá ali curtindo num evento de cosplay. Aí a autoridade vai lá, tipo, fala pro cara parar de seguir ela, ele meio que se afasta. Aí na hora que ela vai embora pra casa sozinha, tipo, no final da noite, o cara tá lá, na esquina, parado, esperando, seguindo ela, sabe? É muito foda, cara. Eu já ouvi relatos de meninas que eu trabalhava junto no Japão, que elas, quando já teve caso de funcionários, pegar o ônibus da empresa, do transporte, e ir junto e descer no ponto delas e seguir elas até a porta da casa delas, sendo que a pessoa nem morava lá, a pessoa nunca usou o transporte, sabe? Pegou o transporte ali só pra seguir mesmo. Com várias pessoas, até mesmo um Halloween, que é bem comum no Japão, e do nada um maluco começa a seguir você na rua, pra todo lugar que você vai. É uma coisa bem assustadora. Um outro caso muito famoso é do chamado Anjo de Shibuya, que, pra resumir aqui, é um streamer australiano que ficou famoso depois de fazer muitas boas ações nas ruas do Japão e ajudar pessoas por volta de Shibuya, que é um bairro bem grande e com regiões bem esquisitas de Tóquio. O caso mais famoso dele é quando ele salva uma mulher que estava sendo perseguida pelas ruas por um cara estranho. Ele estava em pé ali fazendo live, conversando com seus fãs, e do nada ele vê essa garota sendo seguida por esse cara estranho. Parece estar muito desconfortável, e eu vou até editar aqui para que você veja bem a expressão dela quando ela olha pro cara. Veja como que ela tá
totalmente desconfortável com a Ele situação. não ajuda. O streamer percebe isso e vai conversar com a garota, tentando descobrir alguma coisa. Então ele finge ser amigo dela e ela confirma que é amiga dele. O cara esquisito pergunta de onde ele é, aparentemente é japonês, não fala inglês muito bem. Where from? Australia. Australia, wow. Yeah. O streamer tenta ser bem breve e acabar o assunto, e consequentemente o japonês acaba desistindo e indo Have a embora. good night, man. So, Now, fair? yes. Yeah. Deixando a menina com o streamer convencido de que ela não estava sozinha de verdade. E é aí que a coisa fica ainda mais bizarra. A menina diz que estava sendo seguida por aquele cara e que fica muito grata porque aquilo realmente salvou a vida dela. Então sim, ela estava sendo perseguida no meio de um monte de gente e não tinha muita coisa que fazer. É uma situação muito estranha e até assustadora. Essa outra Na firma que eu trampei, a última firma que eu trampei antes de vir pro Brasil, ela pegava muito temporário, bicos, né? Uma vez entrou um rapaz lá, eu não lembro se ele era nepalês, vietnamita, qual que era, de onde ele era. Teve um dia que uma das líderes, na hora de ir embora, foi pro estacionamento. E esse menino, ele ia embora com o ônibus da empresa. Ele seguiu ela até o estacionamento, parou do lado do carro dela quando ela chegou perto para entrar e ficou olhando para ela parada. E ela ficou com medo. Ela voltou para a fábrica, entrou e o menino voltou seguindo atrás. Aí ela ficou lá dentro, foi lá no escritório conversar com o pessoal, meio que deu um perdido nesse menino e conseguiu ir embora. E esse menino tinha feito isso com outras meninas também dentro da firma. E teve uma vez que eu nem me toquei, hein? Eu fui lá, eu tava trabalhando, eu tinha que ir lá pegar um prato lá no final da linha. E esse menino tava lá. Ele parou lá, ele puxou o assunto comigo. Oi, tudo bom? Eu falei, tudo bem? Dele, você é de onde? Eu falei, eu sou do Brasil, sou brasileira. Ele, que legal. Aí ele perguntou pra mim que hora que termina seu turno, que hora que você vai embora. Eu não tinha hora pra sair. Tinha dia que eu saía às 7 da manhã, tinha dia que eu saía às 8, tinha dia que atrasava tudo, eu saía às 9h30. Aí eu falei pra ele, não sei, falei, talvez lá pelas 10. Ele, nossa, que tarde, né? Ainda falei, é. Só que naquele dia eu acabei saindo mais cedo, eu acabei saindo, era umas 7 e pouco. Aí depois que eu ouvi as meninas reclamando dele, falando disso, que eu fiquei tipo, caraca, mano. Será que ele queria saber o horário que eu ia embora pra ele ir atrás de mim dessa vez, sabe? Porque, mano, foram muitas meninas, foram muitos relatos. E no final das contas, a empresa acabou cortando ele, quando ele era temporário, já dispensou ele. E a empreiteira lá que arrumava serviço pra ele também falou que não ia mais arrumar serviço pra ele, que ele tinha dado muito tipo de trabalho, assim, com as meninas. streamer estava gravando normalmente pelas ruas do Japão quando esse cara começou a seguir ela e ficar próximo demais de uma forma muito estranha. Eu teria Ela medo, então mano. percebe isso pela Ele câmera e entrando no tenta guarda-chuva afastar ele, dela. um pouco em choque ainda. E tem um momento que ele encosta nela e não dá pra ver se ele tocou ela ou algo assim, mas ela fica muito brava com ele, com razão, né? E ela grita com ele e manda ele ficar longe dela. E ninguém faz nada lá fora, viu? É muito raro. Tipo, que nem aqui no Brasil, se um cara faz alguma coisa errada com uma mulher na rua, muita gente compra, né? Tipo, defende a mulher, porque aqui a gente é ensinado desde criança, né? Pelo menos a grande maioria, tipo, que não se bate mulher, não maltrata a mulher, essas coisas, né? No Japão, não, gente. Teve um caso uma vez que eu vi do rapaz que meteu a mão na cara da menina na rua, ela caiu lá, ficou desmaiada no chão. Ninguém fez nada. Todo mundo agiu como se nada tivesse acontecido. Cada um continuou seguindo o seu rumo. Tipo, lá fora não é comum, tipo, as outras pessoas entrar no meio e ajudar, sabe? He just started following me. And then trying to oh my god, I feel so disgusted right now. Pra sorte da garota da live ali, a única interação com aquele cara foi na câmera e depois disso ele sumiu e não apareceu mais. Mais um caso de salvamento de garotas japonesas por streamers estrangeiros. Nesse caso aqui, o cara da live tava com uns amigos fazendo a live quando essas garotas chegaram do nada e começaram a agir como se fossem amigas dele. E ele logo percebeu por quê.
Tinha um cara muito esquisito e com uma expressão bem séria no rosto seguindo as garotas. Então ele agiu como se fosse amigo delas e ficou observando ali o cara, esperando ele ir embora, enquanto o estranho só continuava lá em pé, vigiando elas e talvez esperando o cara da live ir embora, mas felizmente ele não foi. Eventualmente o homem estranho foi embora e desistiu de seguir elas, então elas explicaram em inglês que não conheciam aquele cara e que ele já estava seguindo elas faz um tempo. Então novamente um rapaz estrangeiro fazendo live salvou a vida de algumas mulheres nas ruas do Japão. O que mais me assusta nesses casos, além de, claro, todos eles serem muito assustadores, é que isso não acontece só com mulheres. Existem clipes também de homens estrangeiros sendo perseguidos pelas ruas do Japão do nada. Nesse clipe aqui, o streamer estava andando tranquilamente pelas ruas do Japão, conversando com a galera, e do nada ele percebeu um cara de máscara estranho perseguindo ele. A princípio, ele achou que era só impressão dele, mas depois que ele percebeu que não era, que realmente alguém estava perseguindo ele, Aí ele também é começou a andar mais assustador. rápido e ficar um pouco desesperado. Ainda mais numa rua Wait, he vazia. turned. Wait, he turned. Wait, do I run? Ele até virou de lado para ver se o cara continuava seguindo ele, e foi dito e feito, o cara continuou seguindo ele mesmo trocando de rua. O streamer então apressou o passo, e já na primeira esquina ele saiu correndo. I'm running. Ele começou a gritar O e cara vai confrontar correr o cara atrás. mascarado. man! You know me? Why did you do that? No final, o mascarado falou que era um fã dele, que tinha viajado Nossa, de mano, longe que- para ver ele. que Um papo foda, hein? muito esquisito, na verdade. E essa situação é bem bizarra, ao meu ver. O que você faria Mas que seja uma brincadeira, tipo, cara, ele tá lá fazendo live, eu vou seguir ele. Ô, é pesado, cara. Aí assusta, mano. nesse caso? I'm running. Fuck, man! You know me? Muito obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Gente, essas situações, tipo, acontece muito, cara, é muito comum. Tipo, eu acho que todo dia, tipo, sei lá, a cada momento deve ter uma menina passando por isso. Eu já vi muito relato das meninas que eu já trabalhei junto. Eu já vi relato das mães que às vezes a mãe junto na rua e os caras seguiam, mano. Eu já vi relato de mãe, tipo, tendo que gritar com o japonês, mandando ele embora. Porque o japonês estava seguindo as duas no meio da rua. É surreal, tanto que essas coisas acontecem no Japão.